Olá, pessoas, como vão vocês? Esse é o Integra Chats, certo? A gente mudou o nome porque ficou melhor. Eu tava com ranço de usar cast, entendeu? Porque, sim, todo mundo usa e eu não gosto de usar. Minha mãe falava que eu não era todo mundo. Se eu cruzar minha perna assim, vocês veem a sola do meu sapato. Não gostei. Então eu vou cruzar ela pra cá. Que eu me sinto mais confortável assim. Hoje a gente vai continuar essa conversa maravilhosa que a gente tá tendo sobre mídias sociais, universo e tudo mais com a Larissa. E o meu som tá muito alto. Vamos abaixar o som. Porque quando eu começo a gravar, eu acho que eu tenho que impostar mais a voz. E eu sou uma pessoa que já falo alto. Então, por favor, se apresente, minha querida. Oi, gente. Meu nome é Larissa. Eu sou formada em jornalismo e sou sócia da Integrar. Tá vendo? A Larissa, em contrapartida, ela é uma pessoa mais contida. Quando ela começa a gravar, ela se contém um pouco. Aí eu vou aumentar um pouquinho o áudio. Toda vez que você olhar pra cá, é porque eu tô arrumando o nosso controle de volume. Basicamente a mesinha de som que eu tenho aqui. Então, Larissa, eu queria que você conversasse comigo um pouco. Certo. A gente vai mudar um pouquinho o formato. Eu não te falei, porque eu Não. gosto de trabalhar com surpresas. Uau! Entendeu? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Eu sou formada em jornalismo, em comunicação social com habilitação em jornalismo pela UENG. Por que eu gosto de falar comunicação social com habilitação em jornalismo? Porque eu tive a minha formação até o 4º período, e mais um pouquinho, na verdade, mas a gente faz a titulação, a escolha de habilitação no 4º período, após o 4º período. Porque a gente tem sempre a ênfase da UENG, na época que eu estudei, era trabalhar com uma comunicação integrada. Ou seja, independente se você for optar por fazer publicidade, propaganda ou jornalismo, você tem muitas matérias em comum. Porque comunicação, gente, comunicação é um grupo real mesmo. O Alan, como publicitário, não vai me deixar mentir. Muito da referência de jornalismo vem do campo publicitário. E agora o jornalismo entrou no ramo da publicidade, assim, ferrenhamente. Por quê? Produção de conteúdo, gente. Produção de conteúdo, do jeito que a gente produz atualmente, tem muito pé no jornalismo publicitário, né? Por que eu chamo de jornalismo publicitário? O Alan fez carinho esquisito. Sabia que existe jornalismo publicitário? Eu nunca ouvi esse termo. Existe redator publicitário, mas tem gente que ainda acha que vale a pena ter um preciosismo de chamar de jornalismo publicitário. Tá caindo? Tá caindo. Passa ele por trás assim, ó, nem que seja só pra deixar. Isso aqui, gente, é meu ponto. Isso, temos ponto. Agora temos ponto. Tá vendo? As coisas estão melhorando. Cada episódio que a gente gravar, não que vocês vão ver todos os episódios, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque igual, o primeiro episódio não vai pro ar. Não. O segundo episódio vocês vão ver duas ou três partes da conversa. E esse talvez vá completo, mas ainda nem é uma certeza, tá? Estamos tentando. Se ele não for completo, essa parte que eu falei, ninguém vai ver. Não, vai sim. Vai? Essa parte vai como... Que seja como bastidor. Então, beleza. Isso. 2 hours later. Com o boom da rede social, gente, isso virou uma união ainda mais visível e palpável. Por quê? Gente, produção de conteúdo, antes, era muito jogado pro jornalista que era redator publicitário. Não era publicitário, era jornalista. E a publicidade mesmo, ela era só exclusivamente do mercado do publicitário. E agora a gente tem visto muito jornalista fazer texto publicitário. E produção de conteúdo para rede social, muito publicitário fazendo, mas muito jornalista fazendo. A gente acha que jornalismo é só quem está na televisão, quem está na rádio fazendo matéria, que tem que ser totalmente imparcial. E essa imparcialidade é falsa. Vale um outro podcast, um outro bate-papo interessante sobre isso. Nada é imparcial, mas eu sou especializada em redes sociais, em mídias digitais. Sou apaixonada por redes sociais. Sou apaixonada por dar informação. Né? Todo mundo fala que eu sou uma enciclopédia ambulante, porque eu gosto, assim, eu realmente amo saber de tudo um pouquinho. E eu não gosto de saber raso. E aí eu acho que é um problema.
até, mas que me ajuda muito no meu trabalho. Porque eu não gosto de saber, eu não gosto de palpitar o raso. Eu gosto de saber bastante da informação para eu poder falar com propriedade sobre. Então, eu estudo muito, eu sempre estou estudando para trazer sempre o melhor para o meu trabalho, para o meu dia a dia. E é isso que eu tento fazer na Integrar também. Tanto os meus trabalhos, quanto esse projeto que a gente está fazendo, a gente está estudando bastante sobre isso. E eu quero trazer informações diversas aqui para o Integra Chats. Integra Chats. Integra Chats. Porque se a colega nossa, Micheline, ouvir, ela vai puxar nossa orelha quando a gente tá falando direito. Micheline, desculpa. Integra Chats. Integra Chats. É um trabalho com fonoaudiólogo. Tá vendo? Tá difícil. Então, Larissa, você já falou pra gente que você formou em jornalismo, fez a comunicação integrada, né? Que o curso seu foi diferente do meu. Meu curso foi focado todo 100% publicidade e propaganda. O seu não, né? Sim, não. Foi 50% em comunicação social, que é um curso que abraça todas essas Todas áreas, as habilitações, né? isso. E depois, da outra metade do seu curso, você focou em jornalismo. Isso. Então, como é que isso funciona? Você já falou um pouco, mas aprofunda pra gente mais como é que isso funciona no seu trabalho. Primeiro, por exemplo, sou eu que geralmente coloco temas, sou eu que defino o que vai para a mídia do cliente, eu que reviso texto, inclusive. Como que isso influi no meu... É que, pra quem conhece, o Allen é ótimo texto, mas ele tem um déficit que a gente acha que é um TDAH em português, em grafia, ortografia, essas coisas. Sim, ortografia e gramática. Gramática, ortografia, dele tem probleminha, então a gente tem que revisar. Eu sinto vergonha de escrever textos e mandar para pessoas antes dele ser revisado pela Larissa. Ou pelo Google, que o Google também costuma me ajudar bastante. Mas, então, o que eu trouxe muito da minha faculdade, da minha formação, para poder fazer isso? Pauta, eu aprendi a fazer pauta. Eu aprendi a fazer roteiro. Aí fala, Larissa, mas roteiro até pro texto ajuda, gente. Mesmo que seja só imagem e texto. Eu preciso saber como comunicar, como que aquela imagem vai aparecer para o cliente. Por quê? Para o cliente e para o público que está focado. E a gente ri porque, às vezes, a gente está aqui na Integrar, correndo para fazer uma peça, e eu sou o terror da galera daqui. Porque eu bato o olho e falo, não dá para passar isso não. Por quê? Porque o cliente vai ver isso, isso e isso, ou senão o público vai interpretar pode dar a interpretação de tal maneira. E aí, muitas das vezes, eu bato o olho, às vezes, falo assim, não, gente, às vezes é preciosismo meu, não vai acontecer isso não. Eu mando pro cliente, o cliente aponta exatamente o problema que eu vi. Aí eu morro de ódio, porque eu falo assim, poxa, eu já podia ter mandado editado, né? Corrigido. Mas às vezes é porque eu acho também que é preciosismo meu. Mas com o pensar no roteiro, tanto da imagem quanto do texto, ou seja, o que eu tô falando de roteiro de imagem? Acho que vai ficar confuso, melhor explicar. Como vai estar posicionado, onde vai estar o texto, que palavra eu vou usar para passar aquela informação. Isso tudo é importante na hora do discurso que vai chegar na rede social do cliente. Isso tudo foi o jornalismo que me trouxe. Foi a comunicação, não vou falar só o jornalismo, foi a comunicação social, minha formação, que me ajudou a já pensar no além de como aquela pessoa que está vendo aquela peça vai receber. Seja ela o cliente para aprovar, seja o público mesmo, no geral, que vai receber aquela imagem. E eu sempre penso assim, o que pode dar errado? Onde pode acontecer de ter uma informação dúbia? Ou que pode gerar uma interpretação diferenciada. Isso já me ajuda a eliminar, assim, grande parte dos problemas. E isso eu aprendi na faculdade. Sim. Porque para fazer conteúdo para determinados clientes tem coisas que o cliente quer que a gente fala, né? Ele quer que aborde de uma forma e a forma a ser abordada pode gerar algum desconforto pro próprio cliente, né? Sim, a gente já teve casos de situações meio, assim, chatinhas, porque o cliente quis abordar um tema,
do jeito que ele abordou, mas ele quis abordar, então a gente fez, e pode gerar um feedback negativo. Então a gente tenta sempre lapidar o cliente, né, a informação que o cliente nos passa, de maneira a ficar mais palatável para quem for receber. E que evite esses transtornos. Exatamente. Porque a verdade é que o cliente entende do produto que ele está trabalhando, né? Porque, pelo menos a maioria dos clientes que a gente tem hoje, para não dizer todos, eles já são profissionais da área há muito tempo. Sim. Não tem, que eu saiba, que eu me lembre, não tem nenhuma empresa com a gente aqui na Integrar que começou junto com a gente. A empresa já abriu e veio nos procurar como Não. prestador de serviço. Não. Então eles já têm o know-how do trabalho deles. Então eles sabem bem do que eles estão falando. Mas tem coisa que não é todo mundo que aceita. Então a gente tem que dar uma polida, né? E também, por exemplo, às vezes o cliente quer uma coisa extremamente técnica. E, por exemplo, coloca no Instagram uma coisa extremamente técnica, não vai engajar. Por quê? Porque vai ser para um público muito focado, que às vezes nem tá tão interessado ou nem tá com tanto tempo para poder ficar no Instagram. Ou às vezes até tem preconceito com o Instagram, acha que a informação é só rasa lá. E a gente tenta não trazer só informação rasa para os conteúdos dos nossos clientes. A gente sempre quer que a pessoa até às vezes salve o post para poder revisitar. Por quê? Porque é bacana? Sim, a gente quer que as pessoas salvem, mas também porque vai ficando vendo a marca da pessoa ao longo do tempo. Então, a gente sempre, às vezes o cliente até acha ruim, até a gente explicar o porquê, mas a gente dá simplifica a informação, deixa um pouco menos técnico para que a gente abranja mais pessoas. Porque senão, gente, aí isso também eu trouxe muito do jornalismo, que imagina eu chegar num programa de televisão, de TV aberta, né? Porque eu acho que o Instagram tem muito de TV aberta para todo mundo, tá acessível para todo mundo. Então tem que ter um discurso mais simplificado. Não quer dizer que é simplista ou que é menos denso, no sentido de informação. Vai passar a mesma informação, só que de uma maneira mais palatável para quem está vendo. Se eu for fazer um discurso, por exemplo, de comunicação, que tem que ser uma comunicação estratégica, uma comunicação que tem um público misto, quem sabe o que é público misto? Muitas das pessoas não vão entender isso. Uhum. Mas se eu virar e falar assim, não, é para seu cliente, é para seu fornecedor, é para sua equipe de vendas, eu estou falando a mesma coisa, mas eu estou explicando melhor. O filho do cliente pode ver. O filho do cliente pode ver. Então, às vezes, a gente muda um pouco os termos para transformar numa informação mais palatável para que todo mundo entenda. Isso eu acho extremamente vantajoso. As pessoas às vezes veem como algo, tá desvalorizando o meu produto ou o meu serviço. Não. Quem sabe do seu produto, quem sabe, não precisa ficar só no técnico. Quem sabe do seu produto sabe entregar de maneira simplista, para que a dona de casa entenda e para que o engenheiro, mestre, doutor entenda também. Uhum. E isso você mostra... isso mostra mais ainda que você sabe do que você está falando. Que você consegue explicar de maneira... Igual o professor explica para a criança. O professor, para saber o que ele está explicando, ele tem que saber muito. Ele já tem que ter estudado muito. Porque aí ele transforma aquela informação densa de uma maneira simples, palatável. Quem já teve um professor que explicou de maneira simplista, você nunca mais esqueceu. Não é? Física no segundo ano da faculdade do ensino médio. Jaime, foi top. Física mecânica. Sou apaixonado até hoje por física mecânica por causa das aulas dele. Pois é. Gostei muito. Duas coisas. Você aceita um copo d'água? Não, obrigada. Tem certeza? Então tá bom. E a segunda coisa é sobre a mídia social, como a gente estava falando de conteúdo para mídia social. Certo. Toda mídia social eu vou gerar conteúdo da mesma forma? Não. Gente, cada mídia social, a gente tem que fazer uma análise estratégica. Eu estava numa reunião de negócios e eu vi um dos palestrantes falar uma coisa muito interessante. Eu peço desculpa ao palestrante porque eu não lembro o nome dele. Mas ele brincou que ele equipara, por exemplo, o Instagram a uma festa.
24 horas. Tuts, 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 tuts. Todo mundo quer fazer algo engraçado, quer estar ali para se divertir. Então, a informação no Instagram, ela vai ser abordada de uma maneira mais agradável, porque ninguém quer ver sofrência no Instagram. Já o LinkedIn, por exemplo, você pode abordar de uma maneira mais técnica, porque as pessoas que estão ali estão para networking. Elas estão ali para focar em trabalho mesmo, em negócios, em geração de negócios. Então, o texto mais técnico vai para o LinkedIn. O texto mais simplista, para você apresentar seu produto ou seu serviço, para que todos entendam, ou seja, o que eu digo todos entendam? Exatamente aquilo que eu falei. Para a dona de casa entender, para o senhorzinho que tem uma vendinha entender, para o engenheiro entender, para ser mais palatável e agradável e menor também, porque o Instagram pede um texto menor, é no Instagram. Aí, o que às vezes eu indico também fazer? Pega o texto técnico, coloca no LinkedIn e dá uma visitada nele para que você simplifique e jogue para o Instagram. Aí você traz o conteúdo dos dois de uma maneira mais fácil. Legal. E eu tô abrindo uma empresa agora, uma empresa voltada para o público final, né? Dona de casa. Certo. Não é para vender para empresas. Qual mídia social que você me indica para eu investir hoje? Instagram e Facebook. Por quê? Porque é onde as pessoas estão para ali se divertir e aí as empresas estão de gaiato. Não é de gaiato, né? É uma oportunidade. E outra, as pessoas não estão procurando só informação no Google mais. Elas procuram no Instagram. Então, é um ótimo momento que você pega a pessoa que está procurando seu serviço ou não, que ela está ali passeando, vendo, se divertindo, ocupando a cabeça com coisas triviais e assim você aparece para ela de uma maneira. Se você aparecer de uma maneira criativa, melhor ainda. O que eu digo de uma maneira criativa? É não fazer mais do mesmo. Por exemplo, você vende bolo, vai começar a vender bolo. Ao invés de você só mostrar o bolo, por exemplo, festa junina, monta uma mesinha com coisas de festa junina para um café com as amigas e coloca o bolo. Assim você vai aparecer de uma maneira mais criativa, porque você vai trazer um conteúdo diferente que vai gerar empatia, que vai gerar conexão, porque quem não quer ter um tempo com as amigas? E aí você vira e fala assim, poxa, bacana, vou fazer um tema junino e vou juntar as amigas. Assim você aparece de uma maneira criativa. Não precisa de grandes proporções. Eu não preciso contratar uma pessoa, porque eu sei que no começo é difícil. Então, você está começando, é público final, é um produto, vai para o Instagram. E outra coisa também, né? No caso, seguindo essa ideia do bolo, da pessoa que está trabalhando com quitandas, ela pode filmar ela fazendo, né? O processo de criação. Obviamente, se ela não quiser passar a receita, ela não precisa, mas misturando a massa, não está mostrando nada. Ela colocando a massa no tabuleiro ou na forma que vai ser assado. É tudo coisa que conecta melhor, né? Exato. Por quê? Rede social virou um grande Big Brother. E todo mundo quer ver bastidor. O que é bastidor? É exatamente o dia a dia. Todo mundo quer ver o dia a dia dos outros. Principalmente na pandemia, que a gente não podia se ver pessoalmente, as pessoas começaram a criar um vínculo e as gerações novas têm esse vínculo. Elas conversam, elas estão na mesma sala e elas conversam pelo WhatsApp. Porque elas se relacionam melhor com o tecnológico do que ao vivo. Então as pessoas gostam muito de ver bastidor. É a massa de bolo. É como, por exemplo, que a Integrar montou o som. Como que a Integrar está fazendo a filmagem. Isso gera conteúdo. Isso gera coisa porque as pessoas ficam curiosas. Uma excelente estratégia para Stories. Vai ter vídeo, inclusive. Vai ter vídeo. Colocando esses panos azul aqui gigante. Ô, deixar esse trem reto foi fácil, não? Foi não. Ficou bonitinho. Paninho. Tem outras cores, eu tô criando coragem pra trocar. Sim. Vai dar um trabalho. Mas isso tudo gera conexão, porque todo mundo quer aprender
Ou seja, aprender, ou seja, só ver mesmo a vida do outro ali através da telinha. Bacana demais. E aí, eu vou, né, voltando na nossa quitandeira, que fez o bolo, que tá divulgando lá, ela não precisa de LinkedIn, né? Não, para ela o LinkedIn nesse momento não faz sentido. Porque por exemplo, não, ela já está num segundo momento. Ela já vai começar a querer vender receitas, vender o conhecimento dela enquanto quitandeira já com tempo de mercado. Aí vale a pena ela ir para o LinkedIn, que ela vai vender. Não vai vender mais o produto, ela vai vender o conhecimento, a expertise dela. Você está falando de cursos, por exemplo. Cursos, e-books, aí é bacana para ela ir pro LinkedIn. Agora, a primeiro momento, não justifica ela ir pro LinkedIn, porque o LinkedIn, a meu ver, primeiro momento, para ela, seria, por exemplo, ela contratar alguém para trabalhar com ela. Ela vai usar o LinkedIn como a função inicial que teve o LinkedIn, que é ver currículos. Colocar o seu currículo online. Mas agora o LinkedIn está virando outra coisa. Ele está virando realmente uma rede social. De gerar conteúdo, de trocar informação, de seguir pessoas. Então, para a quitandeira que já está, já quer dar um passo a mais na carreira, ela quer deixar de vender só o produto dela, a quitanda, e quer vender serviço, a expertise, o conhecimento dela, aí é o momento dela ir para o LinkedIn. Porque aí ela vai ter... Mas aí vai. É o momento dela ir também pro LinkedIn. Não é para ela largar o Instagram de lado, não, tá, gente? Porque o Instagram, para quem vende e-book, para quem faz curso, também é um meio maravilhoso de venda e de conexão. Porque você vai deixar as suas seguidoras lá abandonadas? Não. Até porque também tem uma tendência de que a gente, quando começa a se destacar no meio, você tem suas concorrentes vendo seu conteúdo. E que tal você começar a vender para elas também? Porque eu chamo de concorrente, porque, tipo, no sentido de vender o mesmo produto. Mas ela pode ser uma parceira. Porque a gente vê como concorrência, às vezes, né? Pensamento antigo, de que eu tenho que massacrar o concorrente para poder me evidenciar. Não, ela pode ser seu parceiro, gente. Atualmente, a troca de bagagem, né, é extremamente importante. Conhecimento trocado na era que a gente está é o primordial. Então, seu concorrente pode ser sua parceira, sim. E você pode vender produto para ela. Você pode vender o seu conhecimento para quem está começando na carreira, por exemplo, também. Entendi. E então, se a gente vai usar o Instagram para fazer busca, o Google morreu. Não, gente, o principal caminho de pesquisa das pessoas é ainda o Google. Por quê? Porque a ferramenta é propícia para isso. O Instagram, ele tem a capacidade de você pesquisar coisas nele, mas ele não foi pensado para isso. O que eu quero dizer? Se eu jogar, por exemplo, brigadeiro no Google, eu vou achar diversas empresas que têm o nome brigadeiro, que fazem brigadeiro. Agora, no Instagram, a não ser que eu pesquise exatamente pela hashtag brigadeiro, que é o jogo da velha, para quem não sabe o que é hashtag, ou ela tem que ter brigadeiro no nome, senão ela não vai aparecer para mim. Por isso que tem muita gente que usa estratégia, tipo, fulana de tal, massagista em Itaúna. Que aí a pessoa pesquisa massagista, Itaúna, e tudo vai aparecer. Por quê? Porque o Instagram não tem um mecanismo ainda, porque ainda não é interessante para a plataforma, se tornar um Google. O que eu quero dizer? Se tornar um mecanismo de busca. Ainda não é interessante para a marca isso, para a rede social. O Google, o principal meio de pesquisa das pessoas atualmente é o Google. O Google é a antiga lista telefônica. E principalmente porque o Ali fala muito disso, quando você instala um navegador no seu computador, a maioria já vem com página inicial o Google.
Então as pessoas já pesquisam ali, né? Direto. E agora com o Google Business, que é propício para empresas terem o seu cadastro lá, aparece endereço, telefone, site e outras informações que você quiser colocar no Google Business. E aí você fica até em evidência. Inclusive os seus arrobas de rede social você pode cadastrar no Google Business, né? Sim. Porque tem uma relevância melhor. Sim, e a verdade é, todo mundo está na correria. Quando eu pesquiso algo no Google, eu quero informação mais rápida. A empresa que tiver mais completa me leva. No sentido, tipo, preciso de um pneu. Qual informação vai estar mais completa? Que a gente, é uma chatice, e aí eu, quanto usuária. E aí, enquanto comunicóloga, eu sofro mais. Mas é uma chatice quando eu coloco no Google algo, aí acha a empresa, telefone cadastrado errado, o telefone está desatualizado, endereço desatualizado. Porque, às vezes, eu quero só confirmar, por exemplo, eu sei que a empresa é na rua X, eu só não lembro o número. Aí, quando eu olho, a empresa está lá com um endereço antigo. Ou seja, não teve nem o cuidado de trocar o endereço. Isso acontece muito. A gente acha que não, mas isso acontece demais. Porque as pessoas criam, né? Um colaborador cria, sendo proativo, mas depois ninguém mais mexe. Não, essa de colaborador criar por ser, né, por proatividade é legal quando o cara cria, aí o cara não trabalha mais na empresa, sumiu e tal, e o pessoal da empresa não tem mais contato com essa pessoa, aí precisa alterar. Tá A gente nascendo, sofre cara. muito com isso. Nossa, é um sofrimento. A gente sofre muito com isso, porque o cliente chega, porque tomou consciência da necessidade, por exemplo, da informação na internet, mas o cadastro não está atualizado, o acesso do Google Business, Instagram, enfim, independentemente do que for, não é ele não tem o acesso, foi outra pessoa que criou, a gente tem que ficar tentando caçar quem é que pode ter aquele número de telefone. Isso é usual aqui. Inclusive vai virar um corte isso aí, falando assim, como falhar miseravelmente no Google Business. Sim. Vai ser, acho que vai chamar atenção. Então, pra gente finalizar, Larissa, essa nossa conversa onde a gente abordou um pouco sobre mídias sociais, você quer falar um pouco mais sobre algum assunto que eu não te perguntei? Não acho que tenha nada relevante além do que você já me perguntou inicialmente, não. Só uma coisa que eu peço, por favor, mantenha os dados atualizados. Eu bato isso na tecla todo dia, mantenha seus dados atualizados nas redes. Por quê? Porque você está perdendo a oportunidade de outras pessoas te conhecerem. De as pessoas acharem informação mais rápido, porque eu sei, gente, uma das principais reclamações que eu ouço, não só de cliente, não só de parceiro, é que eu não tenho tempo para ficar na rede social ali 24 horas e as pessoas ficam me perguntando telefone, ficam me perguntando endereço. Não quer dizer que a pergunta vai sumir, mas se os seus dados estão atualizados, as pessoas tendem a visualizar e não precisar ficar perguntando. Agora, se o telefone está desatualizado, se não tem telefone, porque acontece, se não tem endereço, você vai responder direto a mesma pergunta todo santo dia. E para aquelas pessoas que só atualizam o endereço no destaque e esquecem do resto, você tem alguma mensagem para elas? Como assim? Coloca o destaquezinho lá, nosso endereço, aí tem uma bolinha em destaque no Instagram. Tá, gente, não. Por quê? Você pode utilizar isso, uma estratégia, por exemplo, para você mostrar quando você mudou de endereço. Isso é bacana, porque as pessoas são muito visuais. Então, você coloca lá nosso endereço e aí a pessoa bate, porque o destaque apareceu, a pessoa bate lá e vê que mudou. Visualmente, fala, opa, então não é o mesmo endereço. Mas, gente, todo mundo quer o endereço ali na frente. E vamos imaginar que eu não sei como chegar. Se o endereço está cadastrado de maneira correta, no local correto, porque tem local para isso, já é direcionado para o Maps e para o Waze. Todo mundo pesquisa no celular. Então, já vai direcionar para o Maps e para o Waze. Então, as pessoas já vão saber como chegar, independente de onde ela estiver. Então, você está usando uma estratégia que não vai ser muito eficaz. O melhor jeito é realmente usar o Maps, gente. O GPS está aí para isso no celular. Então, não é... Ninguém vai ver. Vai ficar ali, a galera vai ver, dá uma zoadinha e só. Entendi. Muito obrigado pelo seu tempo. De nada. Sua disposição, tá?
Espero voltar muito em breve para Sim, conversar um pouco mais. Tá bom? é sempre um prazer. Eu adoro, gente, conversar é comigo mesmo. Tá. Gente, muito obrigado por vocês que acompanharam toda essa conversa, tá? E assim acabamos mais um Integra Chats. Tchau! Beijos!